Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha nessa fase minguante da Lua que vai ocorrer no signo de Touro. Lembrando que essa fase minguante é da lunação canceriana, a lunação mais importante do ano. Bom, que fase é essa que a gente está chegando? Nós estamos com a Lua formando um ângulo de 90 graus aqui em relação ao Sol, só que estamos no fechamento de um ciclo. Então aqui a gente tem a fase minguante. Só que, vamos olhar aqui, a Lua está em qual signo? Primeiro que ela está no signo de Touro. O signo de Touro é um signo onde a Lua se sente muito bem. Apesar dela já estar chegando nessa fase minguante, em que a sua luz começa a minguar, mas ainda assim é um local onde ela se sente exaltada. Então é uma Lua boa. O que representa a fase minguante? A fase minguante é um momento de fechamento de ciclo. Nós já tivemos a colheita no grau 29, que é inclusive onde vai estar o meio do céu para os brasileiros, e o ascendente vai estar 29 graus de Áries. Então aqui a gente já tem Saturno ativo para os brasileiros e Marte ativo também, tá? Mas essa fase é uma fase de fechamento. A conclusão a gente chegou aqui, porque foi a colheita, né? No signo de Capricórnio, a lua cheia é justamente a colheita. São 7 dias que a gente colhe os frutos, que a gente percebe, que a gente nota, que a gente experimenta, vê se deu certo, se não deu, se está maduro, se está gostoso, se está suculento o fruto ou não. E aí, quando a gente sente, a gente tem esse período para perceber os resultados, aí a partir dessa fase aqui, até a próxima lua nova que vai acontecer no signo de Leão, aí nós temos 7 dias para poder fazer um balanço e pensar a respeito das mudanças que precisam ser feitas. Ou seja, o que eu preciso tirar? Qual estratégia eu preciso mudar? Se está havendo algum tipo de desperdício, aonde que está esse desperdício? Vamos investigar, vamos estudar as planilhas para entender onde é que estão as perdas, onde é que estão os ganhos, aonde que está ocorrendo desperdício. Vamos olhar nas câmeras para ver se tem alguém desperdiçando produto, se tem alguém jogando alimento fora sem necessidade. Ou seja, é aquele momento realmente de reunir a galerinha, de sentar, de refletir, de analisar, de estudar o que deu errado, mas também aquilo que deu certo, sim, porque muitas vezes os ciclos podem dar muito certo, os resultados, os frutos podem ser muito bons, e quando os frutos são bons, é claro que a gente tem que registrar isso também, que a gente tem que colocar ali no nosso planejamento para a próxima alunação, para que a gente repita a receita, e se puder ainda colocar uma pitadinha a mais, quem sabe, né, para ver se aquilo vai crescer ainda mais ou se não vai crescer, ou seja, aquele momento de avaliar as coisas. Só que é claro que a gente não está olhando só para produtos, a gente não está olhando só para mercadoria, a gente não está olhando uma receita de bolo apenas, desperdício de farinha, mas a gente está olhando para a nossa própria vida, para as questões que estão aqui dentro desses setores, dentro do nosso mapa, onde que está Touro aí no seu mapa natal, quais são os temas que essa casa toca, ou seja, nós estamos falando da nossa vida e também a gente pode olhar para situações que estão mexendo internamente com a gente. Então, se de repente você teve alguma cobrança, se você teve algum peso, se você sentiu nesse ciclo de lunação de Câncer que velhas lembranças e acontecimentos do passado voltaram e mexeram de repente em feridas, esse é o momento para você descartar, para você tirar da sua vida, eliminar sentimentos ruins ou trabalhar de alguma forma, abraçar alguma sombra, alguma questão mal resolvida dentro de você, abraçar essa questão mal resolvida e tentar agir de uma outra forma para obter outros resultados e não aqueles que você teve. Ou seja, estamos olhando também para as nossas vidas. E quando a gente fala de Touro, a gente está falando de quê? A gente está falando de amor próprio, ainda mais com a Vênus lá no signo de Leão. É o seu alto valor, a sua autoestima, é você se validar, mesmo que você tenha, de repente, revivido algumas histórias do seu passado, é você quem constrói as ideias. Então a gente tem um desafio aí bem grande de Marte e Mercúrio. Marte está fazendo uma quadratura aqui, olha, para Mercúrio. Marte está ali a 4 graus e Mercúrio está a 1 grau, Gêmeos e Virgem, sendo que Mercúrio, ele está em seu domicílio, mas ele está fazendo uma quadratura para Marte, que está no signo de Gêmeos, onde o dispositor de Marte é
próprio Mercúrio, que está no signo de Gêmeos, né? E é regido por Mercúrio também. Então, essa quadratura, ela está auxiliando a gente, de certa forma, a quebrar, a cortar, a eliminar, a jogar fora, ter coragem, sabe? É um aspecto de tensão, de desafio para a gente, para que a gente tome alguma atitude em relação àquilo que a gente não quer que continue, aquilo que a gente percebeu que está dentro da gente, que não é para estar ali mais, aquilo que a gente está apegado e que não precisa mais fazer parte da nossa vida. Ou seja, é um momento de muitas limpezas, mas de coisas que a gente está apegado também. Situações que estamos apegados. Mas o mais importante, porque a Lua está no signo de Touro, né? Então a Lua tem um dispositor, que é a Vênus. Aonde que está a Vênus? A Vênus está lá em Leão. Mas como que está essa Vênus? Primeiro, a Vênus está fazendo uma quadratura para Urano, lá no signo de Touro, e Vênus aqui no signo de Leão. Só que não só isso, a Vênus está fazendo um trígono também para Quirón. E o que que isso representa? Por ela ser o dispositor, né, o regente de Touro. Ela é o regente dessa fase minguante. Isso simboliza que é muito provável que feridas estejam sendo tocadas, que muitas coisas estão mexendo com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso brio. Algumas pessoas podem estar alfinetando a gente, mexendo em pontos delicados, principalmente pela comunicação. Pessoas, aqui olha, Marte, né? As pessoas estão provocando, estão cutucando, estão criticando, estão apontando erros, estão falando demais, estão espalhando informações a seu respeito e aquilo está mexendo de repente nas suas feridas, está te incomodando. Isso tudo, com essas duas quadraturas, essa fase minguante, os próximos 7 dias, pode ser também um momento de tensão se a gente não conseguir controlar e ter sabedoria e inteligência emocional ao lidar com essas tensões. Porque lembrando, nós tivemos a fase cheia aos 29 graus de Capricórnio. Essa fase cheia, ela está tão importante quanto a fase nova em Câncer. O que essa lunação está pedindo para a gente é amadurecimento emocional. Então, não dá para chegar nessa fase final da alunação de Câncer, infantilizados, amadores, fazendo chilique, tendo piti, esse tipo de coisa. Então, essas tensões aqui são um teste pra gente, junto com a Lua aqui, né, fazendo essa quadratura, mas também a Lua está fazendo quadratura a Plutão e Plutão está fazendo oposição à Lua. Nós temos uma quadratura em T. Já eu vou mostrar para vocês por que é uma quadratura em T. Então, com todas essas tensões no céu, o teste está sendo justamente como que a gente vai lidar com tudo isso. Se a gente vai explodir, se a gente vai dar piti, se a gente vai fazer um show à parte, se a gente vai chamar a atenção toda pra gente, subir no palco e fazer um escândalo, se a gente vai sair aí espalhando informações com Marte ali em Gêmeos, se a gente vai sair gritando pelos 4 cantos o que está acontecendo com a gente, ou seja, aquele show à parte, sabe, quando a gente não consegue conter as emoções, quando a gente não consegue controlar, aí a gente realmente enfia os pés pelas mãos, a gente perde a razão, justamente que é um quincúncio aqui, olha, de Vênus e Saturno. Esse quincúncio pode representar a perda de razão. Por quê? Porque a Vênus está se perguntando aqui para Saturno. Saturno está tentando mostrar as regras de como agir de forma madura, mas a Vênus está ali, olha, é uma linguagem que ela não entende muito bem. Quincúncio é isso. Né, ela está olhando para esse Saturno, não estou entendendo nada. Para que a Vênus entenda a linguagem de Saturno, ela precisa se esforçar. Ela precisa ter o interesse de entender o que Saturno está falando para ela. E Saturno está retrógrado, ele está revisando as questões. Então, a Vênus, com esse quincúncio, ela está sendo muito desafiada para essa fase minguante, justamente para que a gente entenda que não dá para perder as estribeiras, não dá para chutar o balde, não dá para tomar atitudes inconsequentes, sem pensar nas consequências, tanto para si quanto para o outro também, né? Porque a Vênus representa o outro. Só que a gente está aqui, olha, com uma Vênus em Leão, tensionada, fazendo um aspecto positivo para Quirón, que é a ferida, que está aqui retrógrado, está voltando a tocar em feridas antigas também. Então, o teste para os próximos 7 dias, ele não está fácil. É claro que se você precisa soltar alguma coisa, que é Urano aqui, que é essa quadratura de Vênus e Urano, se você precisa se libertar de alguma coisa e dar aquele grito de liberdade, faça isso. Mas lembre-se, não perca
a razão. Não seja infantil nesse momento. Não haja de cabeça quente, Marte com Mercúrio, sabe? A cabeça quente, agir e sair falando as coisas, ou movimentando, ou mudando as coisas de rompante, que de repente a gente está falando de uma fase minguante taurina. E a energia taurina, ela dá um passo de cada vez. Por quê? Porque o pavimento precisa estar seguro, firme, sólido, lisinho, para que caminhe sem tropeços, entende? E se a gente sair atropelando as coisas ou fazendo as coisas num rompante, isso pode representar perdas. Perdas financeiras? Sim, pode ser perdas financeiras, pode ser perda de credibilidade com Saturno lá, vindo de uma lua cheia em Capricórnio, perda de estima, perda de honra, perda de brilho, perdas, vários tipos de perda, perda em relacionamentos, né? As pessoas podem se afastar e coisas do tipo. É claro que a gente não quer isso, né? Então, o importante é a gente agir com maturidade, com sabedoria, com muita inteligência, dando o devido crédito aos nossos valores e também dando crédito aos valores dos outros, respeitando o tempo dos outros, respeitando o espaço dos outros, tendo paciência, remediando em algumas situações, compreendendo aos outros e a si mesmo. Se compreenda. É um momento para você se compreender. Se você se perceber um pouco ansioso ou ansiosa, impaciente, irritado, tenha paciência com você mesmo. Para, respira e reflita a respeito de si mesmo. Por que será que você está assim? Cuide da sua criança interior. É um momento de cuidar de si mesmo, sabe? De ser o adulto agora. Você é o adulto e você está cuidando da sua criança interior, para que ela não deixe leak no meio do mercado, para que ela não faça um escândalo no meio da rua. Somos nós que somos responsáveis por essa criança interior que pode estar meio esquentadinha dentro da gente. E é aí que a gente tem que ter um certo controle, tá? Então a gente tem esses aspectos, mas o mais importante é a gente olhar para esse aspecto de quadratura em T que nós temos entre Plutão, que está aqui a 0 grau, Sol a 5 graus e Lua aos 5 graus. Isso aqui é uma quadratura em T. Por que é uma quadratura em T? Porque nós temos este formato aqui, olha, dois ângulos de 90 graus aqui e uma oposição ocorrendo. Então aqui, olha, a gente tem o formato, né? Tá aqui, olha, a quadratura em T, tá? E o que é essa quadratura em T, gente? Primeiro que uma fase minguante, a gente tendo uma quadratura em T com Plutão envolvido, representa simplesmente um momento de depuração, limpeza, descarte e livramentos também. É um momento que é muito válido a gente olhar para aquilo que é tóxico dentro da nossa vida, dentro das nossas relações, porque a Vênus ela está importante aí, mas também dentro dos nossos sentimentos, dentro da nossa vida, do nosso cotidiano. Quais são as atitudes tóxicas? Aonde que estão os seus vícios? Aonde que estão os seus maus hábitos? Como você vem se tratando? Se você vem se tratando mal, o porquê? E aí a gente pega esse Plutão e a gente trabalha com esse Plutão de forma alquímica, de forma transformadora. Ou seja, a gente olha para aquele problema, a gente olha para o chumbo e a gente começa um trabalho alquímico para fazer esse chumbo ir subindo e se elevando até chegar no ouro, que é quando há a transformação. E para isso, muitas vezes a gente precisa morrer e renascer para várias ideias, sentimentos, sensações, emoções, atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. São hábitos e vícios que estão ali no nosso cotidiano, todo santo dia, que às vezes a gente faz e não percebe, está lá fazendo parte da nossa história. Então é um momento muito importante para você se observar. Vênus está no signo de Leão. É importante você se observar principalmente essas atitudes, mas não só isso, é Marte fazendo quadratura para Mercúrio. É você entender o seu cotidiano, o que está mecânico, algo que de repente você está fazendo que você não está percebendo, algo que te provoca. Por exemplo, você quer fazer uma dieta e não está conseguindo fazer uma dieta, mas você compra bolo de chocolate e joga dentro da geladeira. Você compra bombom, biscoito e tem um monte de coisa que engorda. É esse Mercúrio e esse Marte. São atitudes que precisam mudar dentro da sua rotina, né? Então, tira, não compra mais bolo, não compra biscoito, não compra chocolate. É aquilo, é facilitar as coisas para você, mas antes você precisa perceber, ser criterioso para poder perceber aonde que estão esses problemas, de onde que eles estão se originando.
porque às vezes eles estão enraizados em crenças, em hábitos diários que a gente nem vê que estão ali. Então, esse aspecto aqui, ele está facilitando muito. Lembrando, gente, que Plutão, ele é o regente de Escorpião, que é o signo oposto ao signo de Touro. Ele complementa Touro, mas é oposto a Touro. E aqui a gente quer paz, tranquilidade, harmonia, conforto. E aqui, olha, Escorpião quer o quê? Mexer na ferida. Ele quer ir lá nas nossas entranhas, nos nossos porões e trazer questões bem, sabe, para fora. E aí, é isso, Plutão, ele está falando isso para essa energia de lua minguante em Touro. Não adianta você fechar essa lunação, onde a gente está mexendo com coisas tão profundas, sem buscar lá embaixo o que você precisa descartar. E é importante descartar, é importante tirar, cortar hábitos, tomar alguma ação para que aquilo não faça mais parte. E ao mesmo tempo, esse aspecto aqui de Vênus e Urano, lembrando que Urano, ele está em Touro e o dispositor é a própria Vênus, que está lá em Leão. A mesma coisa é Marte, o dispositor de Marte é Mercúrio, que está lá, que está conversando com Mercúrio. Então as conversas aí, elas estão em quadratura, mas ainda existe um auxílio aí. Então a Vênus aqui com Urano, se a gente souber utilizar essa energia, se a gente entender a linguagem de Saturno, isso aqui simboliza o quê? Libertação de velhos padrões, de velhos vícios, de coisas que estão inconscientes dentro da gente, entende? Então esse é o recado dessa fase minguante no signo de Touro, que está muito poderoso, gente. Não subestimem as fases minguante e crescente, porque elas fazem parte do ciclo, elas são importantes, é um momento de depuração, de limpeza, aonde a gente faz minguar as coisas, aonde a seiva está voltando para suas raízes. E o que a gente quer levar de volta para as raízes é o melhor. Tudo aquilo que saiu e expurgou aqui, que a gente libere. Aqui é a fase para a gente começar a liberar, porque a seiva está voltando para suas raízes. E aonde que isso vai acontecer? No signo de Leão, aonde a gente vai ter a lua nova, a lunação leonina, que também é importantíssima. Ali no dia 4, aqui a gente vai ter a lunação leonina, aonde o sol vai estar no seu domicílio e a lua vai trabalhar para o sol aqui. E assim eu desejo para vocês uma ótima fase minguante. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma a lidarem com essa energia pelos próximos 7 dias, até o dia 4 de agosto. Lembrando que tem minhas redes sociais aqui ao lado, tem as minhas próprias redes sociais, se vocês quiserem acompanhar, tem o Telegram. Lembre-se de deixar o joinha, de deixar seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. No momento que você se inscrever, de acionar o sininho, de se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? E lembrando que eu estou deixando ao lado aí os vídeos de referência para vocês. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.